Bem-vindo ao canal Verbalizando o Verbo. E hoje eu quero fazer uma avaliação aqui com você, traçar um paralelo, fazer uma analogia sobre convocação. É muito curioso, né? Porque nesse tempo de Copa do Mundo, a gente fica sempre tem nossas preferências, né? A gente fica aqui torcendo por que que o técnico não coloca o fulano para jogar, tira o jogador Y, coloca o jogador X, e a gente tem as nossas preferências, as nossas opiniões, enfim. E daqui da torcida, né? A gente fica fazendo as nossas apostas. Mas tem uma convocação específica que é para você. Exatamente. Você já ouviu a frase muitos são chamados, mas poucos os escolhidos? Eu queria trazer aqui agora uma reflexão sobre convocação, sobre uma convocação que não vem da CBF, é uma convocação diretamente de Deus para você. E eu vou te convidar a fazer um paralelo sobre essa convocação à luz da palavra agora. Imagine que você é um jogador de futebol e tem a grande honra de ser convocado para jogar a Copa do Mundo. É uma oportunidade única, não é? Mas imagine que ao invés de querer jogar, dar o melhor de si, jogar uma boa partida e vencer, você escolha não comparecer ou ainda ficar no banco só assistindo. Bom, parece loucura, não é? Mas isso nos acontece espiritualmente muitas vezes. Deus nos convoca a vivermos segundo a Sua palavra. E analisando o termo convocação aqui especificamente, podemos ressaltar, por exemplo, uma comparação do meio jurídico. Convocação não é um mero convite, não é algo que você pode simplesmente ignorar as consequências. Então, não se trata de um convite casual que você decide se vai ou não atender. Da mesma forma, podemos interpretar a Bíblia e os chamados de Deus. Quando somos convocados, é algo importante, é algo determinante que não devemos pensar se sim ou se não, mas devemos atender ao chamado, atender à convocação. E por falar aqui em atender à convocação, atender ao chamado, eu me lembro do profeta Samuel. Gostaria de citá-lo brevemente. Muito interessante na história de Samuel que quando Deus o chama, Samuel não reconhece a sua voz. Samuel achou que fosse o profeta Eli que tivesse chamado. E aí o profeta, entendendo do que se tratava, orientou Samuel que assim que ele ouvisse a voz chamando por seu nome, era para que ele respondesse. E respondesse da seguinte maneira: Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. Perceba aqui que temos diversas nuances que poderíamos analisar, mas vamos nos atentar a, primeiramente, simplesmente atender ao chamado de Deus, atender à convocação. Fala, Senhor, pois teu servo ouve. Perceba aqui que muitas vezes nós ficamos procurando qual o sentido da vida, o que devo fazer, qual o meu propósito de vida, procurando como se houvesse um roteiro pronto e não procurando, né, diante de Deus o que fazer. Então a gente percebe aqui que Deus, primeiro ele chama, ele só chama pelo nome, pronto. Ele não deu a Samuel ah, um roteiro, um mapa, tudo pré-definido, não, ele só chamou. E aí o segundo passo coube a Samuel, responder ao chamado, à convocação. E a partir daí a gente pode fazer diversas análises de cenário. É um ato de fé responder à convocação do Senhor. Porque a partir dessa resposta que Deus espera de nós, né? Inclusive, tem muito a ver com o nome desse canal, né? Verbalizando o verbo, o verbo é o próprio Deus. Mas verbalizar, o que é verbo? Verbo é ação, verbo é agir. E nós precisamos disso, de ação. Deus espera de nós ação. Deus pode fazer todas as coisas, mas tem coisas que cabe a nós aceitar, né? Ou não. Espero que sim, né? Aceitar da parte de Deus o que Deus tem para nós. E a partir daí, a gente, com um ato de fé, responder ao chamado, à convocação. Vou deixar aqui então alguns textos da Bíblia para que a gente possa refletir, né? Efésios 4:1.
Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da convocação a que fostes chamados. A nossa convocação no reino de Deus não é um passatempo para os dias de folga, é um chamado oficial para alinhar a nossa vida terrena com a soberania do alto. Você foi intimado a viver algo maior com o Senhor. Outro versículo que quero deixar aqui é João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Muitas vezes olhamos para as nossas falhas e pensamos: eu não sou qualificado para essa convocação. No âmbito humano, você precisa de mérito para ser convocado, mas na justiça divina a lógica é invertida. Como está escrito em 2 Timóteo 1,9: Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. A sua convocação no reino de Deus não se baseia na sua capacidade, mas na fidelidade de quem te chamou. E nessa oportunidade eu também quero deixar aqui aquela passagem de Mateus 22, que diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. É uma frase um tanto quanto intrigante e perceba aqui que nesse contexto, né, se você for avaliar e depois leia com calma na sua Bíblia, perceba que é feita uma comparação, uma parábola, onde há um convite geral para as pessoas, mas a resposta é individual. Perceba que Deus não tem seus preferidos, não tem uma panelinha. Deus faz um convite de forma geral, ele convida a todos. Contudo, a resposta de cada um é que vai fazer a diferença. É a resposta, é a nossa prontidão, é o nosso sim, é a nossa aceitação que nos torna escolhidos de Deus. Então, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Por que poucos são os escolhidos? Porque poucos aceitam o chamado de Deus? Convido a você a refletir depois com calma aí na sua casa, ler essa passagem em Mateus 22 e quero terminar a reflexão com mais alguns versículos aqui. Em 2 Pedro 1,10 somos advertidos: Irmãos, esforçai-vos cada vez mais por confirmar a vossa vocação e eleição, pois procedendo assim não tropeçareis em hipótese alguma. Perceba que Deus está movendo os céus e a terra hoje para te lembrar de que você não está aqui a passeio. Você foi registrado, selado e convocado pelo Criador do Universo para fazer a obra dele na terra. Então, como você vai responder a essa convocação suprema que Deus te faz hoje? Eu espero do fundo do coração que seja algo similar a: eis-me aqui. Que Deus te abençoe.